Muito bem, amigos do Veículos Velocidade, nós do programa estamos começando a avaliação da Duster 2023. Você sabe que eu tenho dito já, através dos nossos vídeos, que eu sou um apaixonado pela cara de Jeep que a Duster tem, o que o próprio Jeep do grupo Stellantis tem e que a Ford acabou não tendo mais quando mudou a estrutura do seu Jeepinho, que foi o pioneiro nessa categoria de Jeepinhos pequenos no Brasil. O Guilherme Roquette vai passar em 2 ou 3 dias avaliando essa nova versão que sofreu algumas pequenas modificações, ou seja, a Renault mexeu, inclusive em termos de visual interno e externo, mas não eliminou o DNA que esse carro tem. O Guilherme então vai acompanhar todo esse trabalho e trazer todas as informações necessárias para vocês aqui no nosso canal. Aliás, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Deixe o seu like e não se esqueça de acionar o sininho, que assim você sempre será comunicado de todos os vídeos que nós postamos semanalmente aqui no canal Veículos e Velocidade. A nova geração do Renault Duster já passou aqui pelo canal do Veículos e Velocidade. Agora ela chega com o novo motor 1.3 turbo. Neste vídeo a gente vai então comparar o desempenho com aquele 1.6 que a gente já experimentou lá atrás, bem no início do canal. E também a gente vai mostrar todas as tecnologias do que tem aqui embaixo do capô da Duster 2023. As mudanças que esse carro aqui recebeu vieram na linha 2021-2022 do Renault Duster. Agora, realmente o que a gente tem aqui de diferente é, de fato, o motor desse carro. Por isso, a gente vai começar sobre ele. Mas antes, vou mostrar que aqui ó, tem amortecedor a gás na abertura desse capô, o que facilita muito, porque se não fosse assim, como essa peça é grande, ele seria bem pesado para o manuseio. Esse conjunto propulsor é o 1.3 Turbo TCE. Esse motor ele foi desenvolvido numa parceria com a Mercedes-Benz e já chegou também no Renault Captur, aqui na linha 2022-2023, que a gente já experimentou aqui no canal, inclusive tem o teste completo dele. Aqui no Duster ele gera então 170 cavalos, o mesmo número do que aquele 1.3 que a linha da Stellantis utiliza, e 27,5 kgfm de torque. E esse torque surge a 1.600 rotações. Esse propulsor ele tem uma válvula Westgate eletrônica e ela controla se o motorista está usando o carro de uma maneira mais esportiva ou mais econômica, e assim pode maneirar a quantidade de ar que ele vai injetar dentro do turbo para dar a pressão necessária. Assim ele enche mais rápido e o que não for necessário de ar para dentro do turbo ele já desloca direto para o escapamento. Outra tecnologia que está presente aqui é o duplo comando de válvulas variável, nessa parte então superior aqui no cabeçote. Assim, o sistema muda o tamanho e o tempo de abertura das válvulas. Com isso, ele pode injetar mais ou menos combustível e aí definir se a tocada é mais esportiva, colocando mais gasolina no motor, ou mais econômica, reduzindo a quantidade de combustível que vai ser colocado aqui para o carro poder economizar um pouco mais. E tem um outro detalhe, o cabeçote desse propulsor ele é em formato delta, assim ele reduz a massa e também o tamanho aqui no espaço. E tudo isso contribui para um menor peso, justamente para reduzir o arrasto do carro e, é claro, isso afeta o consumo de combustível. Tem também injeção direta de combustível lá na câmara de combustão. E ainda um tratamento de carbono na superfície dos componentes, como anéis, pistões, os pinos dos pistões, tudo isso tem um tratamento de carbono aqui para reduzir o atrito dentro do motor dessas peças metálicas. E há um outro tratamento também na parede dos cilindros aqui do motor que reduz o atrito. Tudo isso influencia no funcionamento porque deixa os componentes mais soltos e ainda reduz o consumo. E para fechar essa parte do motor, todos esses componentes contribuem para que ele chegue numa temperatura de funcionamento ideal mais rápido. Por exemplo, ligando o carro pela manhã, ele vai trabalhar e chegar numa temperatura ideal de operação num tempo menor. Assim, também contribui para o consumo de combustível. Já falei da mola a gás e isso facilita muito para fechar o capô. Pronto. Já fechou aqui e agora então a gente consegue explorar o restante aqui do Duster. Deixei a Duster ligada agora para que a gente possa analisar o conjunto óptico desse carro aqui, porque os faróis
todos eles são incandescentes, são halógenos. E é uma tecnologia que a gente já viu em vários outros carros que já está em desuso, porque a maioria deles, ou uma boa parte, já está utilizando LED. Aqui o que a gente tem em LED é esta moldura aqui, esse filete, que serve como ODRL e também como a guia de lanterna, sinaleira que a gente chama aqui no Rio Grande do Sul. No mais, luz baixa e luz alta é tudo incandescente. A gente tem aqui ó, o farol de neblina, nessa posição mais baixa aqui do para-choque. O farol de neblina é um elemento de série, mas essa Duster aqui está equipada com o único pacote opcional da versão Iconic, que é o Pack Outsider, que acrescenta essa moldura mais protuberante aqui, com plástico, e esses faróis auxiliares aqui, que são, na verdade, aqui faróis de milha. Eles acendem junto com a luz alta, quando a gente aciona a luz alta lá dentro, ele aciona também esse farol auxiliar e ele projeta uma iluminação longa para frente, para deixar a iluminação, por exemplo, de uma estrada ou de uma via mais escura, um pouco mais densa. Ele ajuda bastante e vale a pena o investimento nesse conjunto. E essa segunda geração da Duster, então, ganhou essa grade mais volumosa, mais protuberante, aqui o símbolo bem grande da Renault, e aqui a gente vê a primeira câmera do sistema multivisão que essa versão Iconic tem. Um outro aspecto que a gente pode ver aqui na dianteira, e vamos olhar depois também quando a gente for ver esse carro de lado, é o para-brisa, porque ele mudou nessa geração da Duster e ficou mais inclinado para favorecer a aerodinâmica do carro. A impressão que a gente tem do Duster é realmente de um carro grande, ela é imponente. Nessa versão Iconic, a gente tem aqui os alargadores dos paralamas de série, mas esses outros elementos inferiores aqui, esse plástico aqui mais especificamente que eu estou falando, ele faz parte do kit Outsider, que é o opcional, custa cerca de R$ 1.200 esse pacote para incluir na versão Iconic. No mais, a gente tem aqui ó, espelhos retrovisores, não tem repetidor de pisca e eles não são pintados, e a gente tem as barras no teto. As rodas dessa versão Iconic aqui, elas são em aro 17 diamantadas. Nas outras versões, elas são rodas com uma pintura normal e aro 16. E a gente tem ainda lá atrás a antena no teto. E eu falei aqui da inclinação do para-brisa, aqui a gente pode ver um pouco melhor que o para-brisa dessa geração nova, ele está um pouco mais inclinado em relação à Duster anterior, justamente porque a Renault pensou nessa questão aerodinâmica. E também a altura dos vidros aqui está mais estreita do que as outras gerações da Duster que a gente já viu. As sinaleiras traseiras da Duster, elas se parecem muito com o Renegade anterior que a gente tinha, o primeiro Jeep Renegade. A Renault podia ter apostado numa identidade visual um pouco mais própria para esse conjunto aqui. Embaixo, a gente tem aqui, ó, nos dois lados, nas duas extremidades, as luzes de ré, porque aqui tem a luz noturna, a iluminação né, de lanterna noturna, luz de freio e luz de pisca. Lá embaixo é a ré. No Captur, o lado esquerdo é a lanterna de neblina, e eu acho que esse conjunto poderia ter sido aplicado também aqui no Duster, porque a lanterna de neblina é um item importante para andar, especialmente né, nos dias com a neblina, ou na estrada em chuva forte, em que é projetado para cá, para trás do carro, aquele spray, e a gente fica com a visibilidade do carro que vai na frente prejudicada. No mais, a gente tem aqui um conjunto bastante tradicional, não tem tantos cromados. Ó. Aqui é em preto fosco, mais preto fosco aqui nessa outra parte do Duster, e esse conjunto ainda assim chama bastante atenção. Ainda que o Duster não tenha tração 4x4, esse carro aqui é excelente para andar em estrada de terra ou até mesmo no campo, por alguns números. A gente tem aqui atrás um ângulo de saída de 34 graus. Uma outra situação que a gente tem aqui é o vão livre desse carro aqui, em que a gente tem 23 centímetros de altura para o solo. Então esse número é muito bom, faz com que esse carro aqui não vá pegar, não vá raspar nem obstáculo em um fora do asfalto, nem em rampas de garagem na cidade. E aqui na frente, um outro número muito bom. O ângulo de ataque desse carro, que vem ali da linha da roda até aqui a parte mais baixa do para-choque, é de 30 graus. Ou seja, ainda que a gente não tenha aqui uma tração 4x4, a gente tem um carro com uma suspensão reforçada e com uma altura do solo que garante que ele não vai ter problema andando fora do asfalto. O painel novo trouxe para o Duster um refinamento muito maior quando a gente compara com o que a gente tinha na geração anterior. É claro que a gente tem ó, todo esse conjunto aqui em plástico duro, parte de baixo, parte do centro,
tudo é plástico. Compensação, a gente tem aqui uns anéis nas saídas de ar que deixou esse carro bem mais refinado em comparação com o que a gente tinha antes. Aqui nas portas também, ó, a gente tem uma largura bem maior em termos da espessura aqui do revestimento. Isso contribui para o isolamento acústico desse carro, que melhorou bastante de uma geração para outra. Tecido aqui nessa parte das portas a gente só tem na frente. Atrás depois a gente vai ver que não tem tecido. E aqui a gente tem uma parte suave ao toque, onde a gente apoia o braço e junto com os comandos dos vidros. Só que também não é muito suave não, porque logo quando tu apoia, tu já sente que o macio, ele esgota logo e já chega na parte mais dura. Esse carro aqui também tem uma direção elétrica. Só que eu estou sentindo que essa direção aqui parece ser um pouco mais pesada do que o Duster 1.6 que a gente já dirigiu. Não sei se é impressão minha, mas ela não é tão leve quanto carros mais recentes que a gente já andou, por exemplo, o próprio Fiat Pulse. Um outro aspecto que a gente tem aqui no Duster é esse cluster aqui. A gente tem aqui um painel de instrumentos analógico com uma tela central menor. Esse cluster, como a gente vai ver agora, ele tem o contagiros no lado esquerdo e o velocímetro no lado direito. Na parte central, os comandos feitos aqui pelo volante, eu consigo ver ali quantos quilômetros esse carro tem, mensagens, tem aqui a temperatura do motor, velocímetro digital, velocidade média do carro nos últimos tempos, distância percorrida, autonomia e também o consumo instantâneo e o consumo médio, 9,3 km com litro. E a gente aqui volta para esse local. Se eu acionar o modo Eco aqui no painel, ele vai aparecer lá em cima no cluster. Agora, esse painel, ele é bem simples, a gente já viu outros painéis que tem tela colorida, painéis em que o velocímetro, inclusive como na linha da Honda, ele é virtual. Agora, ainda assim, ele tem uma visualização dos instrumentos muito melhor do painel do Captur, que é aquele número de calculadora grande, coisas apertadas, instrumentos sobrepostos, que a gente não consegue visualizar direito. Então, entre esse painel aqui e o painel do Captur, esse aqui é mais bonito, mais funcional e mais fácil da gente visualizar os equipamentos. Não é a coisa mais nova que tem. Agora, comparado com o Captur, que é o mesmo que está na nova Oroch, eu prefiro esse aqui. O sistema de mídia é o EasyLink com essa tela de 8 polegadas que a gente tem aqui. Então a gente vê, por exemplo, uma moldura bem grande e uma tela menor. Se a gente for ver lá no Fiat Pulse, por exemplo, a tela de 10 polegadas até talvez não tenha esse tamanho todo aqui, mas ela é maior do que essa aqui lá no Pulse. A tela é simples, a resolução não é grande coisa. Em compensação, a gente tem uma funcionalidade relativa aqui bem melhor do que quando a gente está no Renault Kwid, por exemplo. A gente tem aqui, ó, configurações do veículo, em que eu posso configurar para que ela tranque e destranque sem chave, tranque por aproximação, dê som de boas-vindas, que não é muito legal, eu particularmente não gosto. Ou também a gente pode fazer aqui, ó, configurações do sistema, por exemplo, a tela, brilho. A gente tem configurações do som do carro que podem ser feitas por aqui. A gente tem aqui idioma, o teclado também, se a gente quer, né, qual tipo de teclado utilizar aqui, data e hora, gerenciar dispositivos, porque a gente pode parear celulares aqui, seja Android ou Apple, a gente consegue parear, editar as páginas iniciais aqui com outras configurações que a gente tenha, ou ainda aqui criar perfis de usuário para esse carro. Na página inicial que a gente tem aqui, no Home, a gente consegue configurar esses elementos, essas informações que estão aparecendo aqui e criar, inclusive, novas páginas para que a gente possa colocar mais informações aqui direto na tela inicial. Agora, a versão Iconic, ela tem um outro aspecto que é bem interessante. A gente tem aqui o sistema de câmeras 360 graus acionados por esse botão. Então, para manobras, eu posso acionar a câmera frontal, a câmera traseira, a câmera da direita, para que o carro, por exemplo, encoste ou não encoste na calçada, ou ainda a câmera da esquerda. Quando a gente quer, por exemplo, estacionar, eu vou fazer uma manobra agora, vamos dar ré. Olha só, eu vou aproximar o carro aqui da guia da calçada, tá? E a gente vai conseguir, ó, visualizar a roda ali se aproximando, olha só. Ó, chegou perto, parou. Posso andar para frente agora, ó. É muito interessante esse tipo aqui de sistema, porque a gente consegue exatamente manobrar o carro e deixar ele numa posição correta, sem encostar com a roda na calçada. Ainda que a gente esteja na versão top de linha, a gente não tem aqui um carregador de celular por indução. O que a gente tem nessa parte aqui do console é um porta-objetos com um porta-copos, eu estou utilizando para deixar o meu controle remoto aqui.
câmbio automático, a gente vai falar depois. Aqui também tem um porta-moedas, que talvez até em outros locais onde a Duster é vendida pode ser colocado aqui o seletor da tração, porque outros mercados ela é 4x4 ou pode ser 4x4. Tem mais aqui um espaço aqui que a gente pode colocar celulares, eu estou utilizando para deixar a chave, e ainda outro porta-copos. Aqui no banco a gente tem esse apoio de braço aqui, em que a gente consegue uma relativa posição. Só fica um pouquinho apertado quando a gente está utilizando ele aqui, por isso não é o mais adequado. Os bancos, eles são forrados em couro, eles abraçam bem porque tem um bom apoio na lateral aqui, e ele tem regulagem de altura e também a regulagem do encosto, claro, tudo controlado por alavancas aqui no lado esquerdo. É um banco confortável. Volante também tem regulagem de profundidade e também a regulagem de altura. E ele não despenca. Eu posso posicioná-lo na posição aqui que melhor, né, me convém, tranco ele de novo e ele consegue ficar exatamente na posição que eu deixei. Hora do espaço no banco traseiro, mas primeiro vamos analisar aqui a porta do Duster. Legal porque ela abre quase 90 graus, tem bastante abertura aqui, facilita. Falei que não tinha tecido aqui atrás, olha só, não tem nem tecido, nem um suave ao toque aqui onde a gente apoia o braço. Vamos entrar. Deixa eu colocar o encosto de cabeça para cima aqui. Deu, agora sim, agora eu estou numa posição confortável. O banco me dá uma posição de realmente estar sentado aqui. As minhas pernas aqui, ó, o joelho não fica mais elevado do que o assento, isso é muito bom. Eu reclamo muito quando os carros nos deixam com a perna, por exemplo, muito elevada, porque isso é desconfortável para viagens. E aqui, ó, uma boa movimentação de pés. O banco está posicionado para que eu possa dirigir. A gente percebe que não tem tanto espaço aqui, ó, para os joelhos e para as minhas pernas, né? 3 dedos, menos de 4 dedos aqui que a gente tem. Mas essa falta de espaço aqui, ela é confortada, né? Ela é reduzida porque o banco é confortável, então ele compensa um pouco essa falta de espaço. A gente tem o cinto aqui, ó, sem regulagem de altura. A luz que a gente tem aqui dentro é essa aqui no centro do carro, não tem outra luz para cá para trás. E o interior, o habitáculo aqui dessa versão Iconic, ele é todo escurecido. Vamos sair? Tem que dar uma manobradinha com o pé aqui, ó, para sair, né? Porque o revestimento da porta é mais alto, mais largo. Agora, aqui para sair não foi difícil colocar o pé no chão. A chave do Duster é esse aqui, é um tipo cartão fininho, um padrão que a Renault já usava há tempos atrás lá no Megane, na Grand Tour, em outros modelos. Como ele está configurado lá na central para que quando a gente se afaste do carro, ela tranque as portas, então ó, agora ela está aberta, mas a gente pode se afastar do carro agora e ele automaticamente ó, já trancou a porta ali. Então essa configuração a gente pode fazer lá na central, porque agora quando eu voltar e me aproximar do carro, ó, ela já abriu novamente as portas. Isso é bastante interessante. Agora, em compensação, se eu quiser baixar os vidros do carro, eu posso apertar e ficar segurando e ela não baixa. Ao mesmo tempo, se o vidro estiver aberto, a mesma coisa, ela não sobe o vidro, tem que fechar o vidro antes. Para cá para trás, no porta-malas, a gente pode também conferir um pouco desse espaço que a gente tem aqui. Sem dúvida, o Duster é um dos maiores da categoria em termos de espaço aqui no porta-malas. A gente tem 475 litros de capacidade. E ainda, a gente não tem aqui, como no Renegade, aquele piso que sobe e desce, porque até nem precisa, né? Ele tem aqui ó, alguns dedos, aqui, um palmo talvez, de altura, né, de profundidade, e um espaço muito grande, muito generoso. Em compensação, quando a gente fala lá do Renegade, a gente elogia que tem ganchinho, porta-objetos. Aqui no Duster não tem quase nada, tem apenas uns ganchos aqui embaixo, ó, para que a gente possa fixar uma redinha e para por aí. Não tem, tem um outro ganchinho aqui para organizar sacolas, mas é um só, um de cada lado. No Renegade a gente tem mais ganchos do que esse. No restante do espaço, é um espaço todo acarpetado, um espaço bastante honesto que a gente pode perceber aqui. Em termos de amenidade, a gente vê que não é tão grande o número de objetos ou de situações ali que nos ajudariam na organização. Agora, quando o quesito é espaço, esse carro aqui ele é imbatível. Não tem carro que tenha um espação tão grande quanto esse aqui nessa categoria. Saindo de casa então para a gente começar o teste aqui de rodagem com a Duster Turbo TCE. Eu vou começar nesse trecho aqui de paralelepípedo que tem aqui, justamente para que a gente possa experimentar um pouco dessa suspensão
que esse carro aqui tem. Ainda que ela não tenha uma suspensão independente nas 4 rodas, como a gente já viu em outros modelos, por exemplo, ela é uma suspensão mais elevada, uma suspensão que nos dá um pouco mais de segurança. Então, ó, nessa primeira quadra aqui a gente já consegue ter uma boa ideia do comportamento. Rodas e pneus aro 17 fazem esse carro passar pelo paralelepípedo, pela pedra irregular, de maneira muito tranquila. É claro que a gente sente aqui que não é exatamente uma suspensão independente que a gente tem. É lógico, não é mesmo. O comportamento não é de suspensão independente. Mas é um comportamento consistente, é um comportamento que mostra que esse carro aqui tem sim uma valentia. E a gente já andou com o Duster em estradas sem asfalto, no outro teste que a gente realizou com a versão 1.6, e a gente já viu que esse carro aqui vai muito bem no fora de estrada. Agora, é claro que no rodar com esse carro aqui em pedra irregular, a gente sente alguns ruidinhos. Então o isolamento acústico aqui dentro não é exatamente um primor, ainda que tenha melhorado de uma geração para outra. Fora isso aqui, acesso aos comandos, tá? O volante, pouquinha coisa deslocado para a direita, porque o meu nariz aqui dá um pouco na esquerda da reta do símbolo da Renault aqui, então a gente percebe que ele está mais para cá, né? Uma questão de costume, não é só esse carro que é assim, mas vale a pena a gente pontuar isso aqui. Acesso aos comandos, aqui a gente tem comando das luzes e do farol de neblina no lado esquerdo, na própria alavanca, girando ali inclusive o botão. E depois aqui no lado direito a gente tem aqui o comando do limpador de para-brisa. A mídia, ao invés dos comandos estarem aqui no volante, em que haveria espaço para a gente ter esses comandos aqui no volante, a gente tem os comandos nesse satélite aqui. Isso aqui, para pessoas que não estão acostumadas com o carro da Renault, pode ser um problema, porque a gente pode demorar um pouco. Mas depois que tu começa a utilizar esse carro e só no tato aqui sentir onde é que está o volume, onde é que muda as estações de rádio, fica mais fácil. Então aquele usuário que já tem Renault há bastante tempo vai se sentir à vontade aqui, porque ele vai colocar a mão aqui no comando satélite e vai saber como é que funciona. Andando no trânsito, a gente percebe uma boa visibilidade aqui. Eu gosto do banco numa posição mais elevada, então justamente por isso a gente consegue achar uma posição adequada para andar nesse carro. Ainda que os vidros tenham ficado um pouco mais estreitos aqui na Duster dessa geração comparado com a outra, a gente tem uma boa visibilidade lateral, espelhos retrovisores grandes, o que é algo interessante para um carro que tem um porte maior. E a visibilidade para trás é legal, porque o espelho retrovisor aqui me mostra todo o vidro lá atrás, de ponta a ponta. Isso dá mais segurança, porque a gente não fica com aquela sensação de estar com algum ponto cego. Em compensação, é claro que a impressão que a gente tem aqui dentro do Duster é de fato que a gente está andando em um carro maior, um carro de proporções mais avantajadas. Ela deixa bem claro isso, porque a gente aqui da posição do motorista consegue enxergar os dois vincos que tem ali na frente, no capô. E também a gente consegue perceber com o tamanho mais avantajado do painel, essas linhas mais horizontais, tudo isso dá uma sensação de que a gente está num carro realmente de porte médio, médio-grande. Ainda que esse aqui seja considerado, né, a gente possa considerar aqui no canal um crossover, né, e concorra aí, por exemplo, com modelos como o próprio Jeep Renegade, a gente tem uma área, né, uma impressão de que está andando num carro maior. E isso é algo que o dono de Duster vai ter que ter em mente, né? Que no meio do trânsito, alguma desenvoltura ele vai ter que ter para poder se colocar, se posicionar. Agora, para quem gosta de um carro mais imponente, essa é uma grande vantagem. Em termos de comportamento dinâmico, o casamento desse motor turbo com o câmbio CVT é muito tranquilo, porque o carro anda solto aqui dentro da cidade. O que eu quero dizer com isso? Que na posição drive aqui, sem eu ficar mexendo nas marchas para cima nem para baixo, eu estou andando aqui a 55 km por hora e o carro está com 1.300 rotações, isso é um giro muito baixo. Eu posso até mal e mal tocar com o pé no acelerador para manter o carro aqui no fluxo, acompanhando o fluxo dessa manhã aqui, e o carro anda super bem, super tranquilo, sem forçar, sem pedir marcha, sem o giro tá alto. Então é uma economia que a gente consegue fazer, porque mal e mal a gente toca o pé no acelerador e o carro já mantém a velocidade. E eu ainda posso apertar aqui no modo Eco e deixar o carro com reações um pouco mais lentas e fazer ele ficar mais econômico aqui no uso do dia a dia. Mas essa questão do modo Eco, eu me dei conta de um detalhe que o Duster tem que pode incomodar algumas pessoas. Quando a gente aciona o modo Eco aqui e começa a rodar com ela,
A gente vai chegar, por exemplo, num determinado lugar que a gente vai querer, vou ligar o ar-condicionado aqui para fazer uma média melhor de consumo. Mas voltando a falar do modo eco, a gente pode chegar em algum lugar, vai desligar o carro e vai sair do carro com o modo eco acionado. Quando a gente entrar de novo no carro, ele não vai estar mais acionado e o motorista vai ter que acionar de novo o carro aqui, o modo eco, se a gente quiser manter esse tipo de uso. Isso é uma coisa que já poderia ficar programado para que sempre quando o modo eco estivesse acionado, o carro, quando voltasse a ser acionado, quando voltasse a ligar, ele já poderia voltar acionado o modo eco. Mas não, o motorista simplesmente vai acionar, vai achar que está andando no modo eco, vai parar o carro, sair, voltar, e o carro vai estar andando no modo normal e ele não vai se dar conta, por exemplo. E tem uma outra coisa chata que está aqui no cluster, tá? Quando a gente desliga o carro, ele volta lá para o odômetro total e também para o odômetro parcial. Então, se eu quero ficar acompanhando aqui, por exemplo, a velocidade média ou a autonomia do carro, o consumo do carro, eu tenho que, a cada vez que eu entrar no carro e ligar o carro, reposicionar aqui nos comandos qual é a função que eu quero ficar visualizando. Porque se eu desligar o carro, ele volta para outra função. Então, isso ele podia ter mantido. Por exemplo, eu saio do carro com uma determinada configuração de painel, quando eu voltasse ele deveria estar na mesma configuração. E esse câmbio CVT aqui que simula 8 marchas, como eu falei, né? Ele é o câmbio Xtronic da Renault, é um câmbio continuamente variável. Esse câmbio, o que acontece? Ele não tem, por exemplo, engrenagens definidas de primeira, segunda, terceira, enfim. Ele tem duas polias que aumentam e diminuem de tamanho conforme a necessidade, seja de mais velocidade final ou mais torque. E aí a gente tem algumas situações, por exemplo, que a gente pode experimentar. Ó. Vou acelerar um pouco aqui dentro da cidade. Ó. Me jogou o meu corpo para trás e em seguidinha ele já estava aqui, né, até um pouco acima daqueles limites que a gente tem aqui na cidade. Vamos voltar aqui para a condução normal. O que eu quero dizer com isso? O casamento é muito interessante, porque se o motorista estiver fazendo uma condução um pouco mais tranquila, a Duster está no seu melhor dos mundos, porque ela é de fato mais suave, mais tranquila para acelerar, quando a gente compara, por exemplo, com o próprio Jeep Renegade. E isso a gente vai ver depois quando estiver andando na estrada. Já a posição elevada que a gente tem aqui no trânsito urbano, com o Duster, faz com que a gente não tenha nenhum receio de raspar em algum buraco, em alguma lombada, em alguma situação que exija um pouco mais de atenção do motorista. Que no Duster, não. A gente vai passar aqui na frente um quebra-mola e a gente vai poder observar isso. O quebra-mola está ali na frente, eu vou tomar uma certa distância dos outros carros para que eu possa passar com uma velocidade maior sem problema nenhum. Outro carro passou na frente, eu estou aqui, vou passar 40 km por hora, vou abusar um pouco da boa vontade dela. Ó. Passou, obviamente sentiu, a gente deu um soquinho aqui na suspensão, mas em nenhum momento essa caminhonete aqui deu alguma situação de fim de curso, ou de que ia bater, raspar, muito pelo contrário. Tem outro aqui na frente, eu vou tentar passar 40 km por hora de novo, vai ser um pouquinho mais, 45 agora, foi. Ó, por óbvio, sacudiu, né? Não tem como não sacudir. Então, para essa aventura urbana e principalmente para cidades de interior que tem uma condição de piso ruim, esse carro aqui vai muito bem. Antes de ir para a estrada, um pouco do consumo. Eu estou com uma média, desde que eu peguei esse carro ontem, e é uma média que mistura cidade e estrada, porque a gente usou esse carro também num trecho de rodovia, de 11,2 km com litro. É uma média interessante, porque o Duster anterior, com motor 1.6, não conseguiria chegar a fazer essa média aqui nesse percurso misto de cidade e rodovia. Ele faria essa quilometragem por litro aqui em rodovia, mas não com essa diferença. Agora, andando no trânsito, especialmente aqui, ó, numa manhã, num dia de semana, em que a gente anda no movimento, precisa estar mais atento, olha só a situação. Duster freia super bem, principalmente quando a gente percebe esse tipo de situação aqui, ó, do carro freando na frente, ó, bem tranquilo de frear, a gente não se sente inseguro aqui dentro. Agora, no mais, ele é um carro suave, é um carro tranquilo para ser conduzido no dia a dia, especialmente nesse tipo de situação aqui, ó, em que não tem como andar mais rápido do que isso que a gente está aqui. A gente não vai ficar fazendo acelerações, vai andar só acompanhando o fluxo. Agora, é legal porque apesar do tamanho, né, e da proposta desse carro de ser um carro maior, ela se sai bem no trânsito. Então, para quem precisa de um carro com mais espaço para a família, para quem precisa de um carro com um porte um pouco maior para poder viajar e utilizar ele, né, com o seu propósito de ter mais espaço aqui dentro, mas ao mesmo tempo vai ser o único carro de casa,
não vai ter nenhum problema para andar com esse carro aqui no dia a dia. Ela é suave também, ela é tranquila e ela é confortável. Inclusive eu falei do isolamento acústico aqui, ali atrás, a gente sente mais quando está andando, por exemplo, numa pedra irregular. Agora, nesse momento aqui em que eu só tenho carros na volta, eu não escuto barulho de moto, não escuto barulho de outros carros andando aqui dentro. Saindo do trecho urbano e entrando agora no trecho rodoviário, eu vou ter que zerar o computador de bordo do Duster para que a gente possa ver o consumo essencialmente rodoviário. Só que eu precisei de uma aula aqui para poder mexer nesse computador e zerar na primeira vez. No lado esquerdo do volante, a gente tem aqui os comandos do piloto automático e também do limitador de velocidade, que funcionam ou um ou o outro, não os dois ao mesmo tempo. Apertei nesses botões aqui e vi que não era aqui. No lado direito do volante, a gente só tem uma seta para cima e uma seta para baixo. Não tem nenhum botão para zerar, por exemplo, um reset. O que eu fiz? Tive que apertar aqui, ficar segurando a seta para cima e é aí que ele vai zerar lá o painel e a instrumentação, que foi o que eu fiz agora. Zerou lá o painel do consumo médio. Então, a partir de agora a gente vai fazer o teste e vamos ver como é que esse carro aqui vai se comportar em termos de consumo na estrada. Primeira coisa que a gente pode ver aqui no Duster é uma questão de estabilidade. Por ele ser um carro um pouco mais alto, né, e por ele ser um carro com uma suspensão mais firme, também ter uma altura mais elevada do chão para que ele possa superar obstáculos, ele oscila um pouco mais. A gente sente ele um pouco mais bambo, um pouco mais solto. A ideia de ter um carro mais elevado, com uma altura mais elevada do solo, cobra um certo preço, porque a gente está andando na estrada com ele aqui, eu até não estou tão rápido, e ele não está aparecendo tanto quanto eu já vi em outras situações. Mas andando com ele a 100, 110, a gente percebe a carroceria balançando e fazendo um jogo de suspensão, né? Vamos ver se eu consigo apressar um pouco mais aqui, para que a gente possa ver. Ó, ela já começa a dançar nessas velocidades mais altas, como ela copia um pouco a oscilação do piso para cá para dentro e já começa a fazer um certo balanço aqui. Agora, é um carro duro para andar na estrada? Não, não é um carro duro, é um carro macio, um carro de uma proposta familiar, é um carro que tem, por exemplo, condições assim de andar de uma maneira tranquila, suave. Está longe de ser um carro esportivo, por exemplo, ainda que esse motor aqui tenha dado um bom fôlego para o Duster. Mas eu vou mostrar para vocês por que ainda que ele tenha esse motor turbo e que ele tenha melhorado o desempenho, ele continua sendo um carro suave. Entre os equipamentos de assistência, o Duster não tem, por exemplo, controle de cruzeiro adaptativo, não tem sistemas de frenagem autônomas, coisas, por exemplo, que a gente já viu no Fiat Pulse, a gente já viu lá no Honda City, aqueles sistemas todos. Esse aqui não tem. O que a gente tem aqui é um controle de cruzeiro tradicional, que eu programando a velocidade que eu quero andar, eu aperto no controle de cruzeiro, depois aperto para baixo ou para cima para ele presetar a velocidade, e a partir de agora aqui, 90 km por hora, tiro o meu pé do acelerador e o carro começa a andar. Vamos supor que eu quero andar a 100 km por hora e tem um carro na frente, ele vai se aproximar e não vai parar. Eu vou ter que agir para que o carro possa parar. Porque, como eu falei, ele não tem sistemas ativos, ele tem auxílios à condução que dependem da interação do motorista. Fora o computador de bordo, eu tenho também o limitador de velocidade, aí eu posso programar aqui para que ele não passe dos 90 km por hora. Estou a 80, acelerei até 90, estou com o pé no fundo e ele não passa, ele continua nos 90. Mas vamos ver se eu apertar lá no fundo do acelerador, numa hora que precisar de uma ultrapassagem, por exemplo, se ele vai superar. Afundei o pé, aí sim ele supera o limitador de velocidade, porque ele entende que o motorista está numa situação de perigo, está numa situação em que ele precisa retomar, e aí ele acaba então passando daquele limite pré-estabelecido. Só que ele não dá nenhum alerta aqui dentro, ele não dá nenhum alerta sonoro de que o carro passou daquela velocidade definida. Isso eu achei estranho. Ele deveria dar um bip aqui para o motorista para lembrar o condutor de que ele está superando aquela velocidade que ele determinou como limite. Outro sistema que a gente tem é o alerta de ponto cego, que eu posso desacionar por esse botão aqui no painel, que ele acende o LEDzinho lá no espelho retrovisor e se eu colocar o pisca para fazer a manobra, o LED começa a oscilar para chamar a atenção do motorista. Mas também é mais um sistema que está aqui no Duster que não dá nenhum auxílio, nenhum aviso, melhor dizendo, aqui dentro para o condutor. Ele apenas aparece a luz acesa ali e a gente acaba não tendo nenhum aviso de que há um carro no ponto cego. Dois modos de condução. O modo normal, quando a gente liga o carro ele já está acionado, e o modo eco.
eu estou com o modo eco acionado agora e a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dar uma acelerada aqui, vamos ver a reação dela. Com o pé no fundo ela te joga um pouco para trás. Não é uma reação tão instantânea como a gente já viu, por exemplo, em outros modelos, como o próprio Jeep Renegade, Jeep Compass, que nos dão uma impressão de imediatismo maior na retomada. Vou desacionar o modo eco aqui, eu vou voltar aqui para os 80 km por hora, que era o que eu estava antes, e vamos acelerar tudo de novo, só passar aqui por esse controlador. Vamos lá. De novo acelerei o mesmo tanto e não consigo ver quase diferença em termos do modo eco para o modo normal. Mesma coisa, mesma situação. Assim, imperceptível a diferença de aceleração. O que deu para ouvir aqui, inclusive, foi ali a válvula Westgate do alívio de pressão acionando com aquele tss. Foi bem suave, não foi que nem aqueles carros que são programados para fazer isso. Mas a gente conseguiu ouvir ali o barulho da válvula Westgate. Agora, o Duster acelera bem? Acelera bem. A gente em seguida chega, por exemplo, aqui a velocidades altas, 120, 130, 140 km por hora. Não que as pessoas devam andar nessas velocidades, porque elas não são regulamentadas. Mas ele chega até lá. Agora, ele não chega de uma maneira explosiva, imediata, instantânea. Ele é um carro suave. Vou apressar um pouquinho mais para a gente poder ver aqui, ó. Ele acelera, te joga para trás, e ali no painel o ponteiro começa a ganhar velocidade, começa a avançar, começa a acelerar. O carro já está andando numa velocidade bem rápida. Vou reduzir agora para a gente voltar aqui para poder conversar. É uma aceleração suave, uma aceleração progressiva. Não é aquele soco que a gente já viu, por exemplo, em outros carros que a gente já experimentou aqui com esse tipo de motor compacto com o auxílio do turbocompressor. Ela é uma aceleração gradual. Então, é uma característica de Renault. A gente já viu isso no próprio Captur, quando a gente testou aqui no canal, que ele não tem essa coisa explosiva, que ele é mais suave. Até porque, quando a gente tem um câmbio CVT, a tendência é que, de fato, o carro seja mais suave, tenha um comportamento um pouco mais tranquilo e não seja tão explosivo, tão instantâneo. Por exemplo, eu posso utilizar aqui, inclusive nesse câmbio, as trocas manuais. E eu passo aqui a alavanca para a esquerda, para baixo eu aumento as marchas, para cima eu reduzo as marchas. Agora, aqui no painel, ele está aparecendo que eu estou no M8, porque ele simula até 8 marchas. Mas vamos supor que eu precisasse ultrapassar aqui, 7, 6, subi o giro, apressei o carro, quinta marcha, já passou de novo lá para 3.000, 4.000 rotações, ele continua acelerando, não aumentou a marcha, inclusive achei legal isso, não aumentou a marcha, seguiu na quinta marcha, até que eu passe para frente e interaja com o câmbio. Ele segura, é legal isso, ele não avançou. Agora, o que eu quero experimentar desse câmbio aqui, e eu já coloquei de novo no modo drive, é se ele troca a marcha. Vamos acelerar tudo então? Vamos ver se ele chega lá no corte do giro, e vamos ver se ele vai simular. Simulou, vai apertar de novo, simulou de novo. Isso é legal de um câmbio CVT. Porque aqui ele mostra o seguinte, que ainda que ele seja um continuamente variável, a gente não tem aquela sensação de aceleração infinita, como a gente viu lá naquele Toyota Corolla Cross no híbrido, no XRX que a gente experimentou, que quando a gente acelerava ele ficava com aquele contagiros lá, estaqueado lá em cima e ficava com barulho constante. Aqui não. Aqui ele vai até o corte, volta e faz a simulação das marchas. Rodei até agora aqui com o Duster na estrada, deixa eu procurar aqui distância, 20 km quase, 18 km para ser mais preciso. E eu estou fazendo agora um consumo médio de 13,5 km com litro. Dando essas aceleradas, estou utilizando o ar-condicionado ligado ali. Então é um consumo melhor do que aquele que a gente tinha lá no 1.6, que ficou numa média de 11, 11,5 km com litro, quando a gente andou no trecho rodoviário. Então com esse motor 1.3 TCE, a gente conseguiu ganhar muito em desempenho, ainda que ele seja suave, ele ganhou muito em desempenho, e também em consumo de combustível. Então, o investimento, para quem está pensando na Duster topo de linha, a Duster Iconic, o investimento no motor TCE compensa, porque ele te entrega muito mais do que aquilo que o 1.6 entregava, e também vai compensar depois num consumo menor de combustível para quem vai ficar com esse carro por mais tempo. Agora, o 1.6 vale a pena na seguinte situação: o motorista quer comprar esse carro para usar no interior,
O motorista quer ficar longe dos grandes centros urbanos que daqui a pouco não vão ter, por exemplo, uma manutenção especializada em um motor de concepção mais moderna, em um motor que tenha todas essas tecnologias mais avançadas. Bom, aí eu concordo que vale a pena ainda o 1.6, que é mais tradicional. Para fechar esse vídeo, é importante a gente dizer que esse carro aqui, ele melhorou muito de uma geração para outra, e já falamos isso nas outras Duster que a gente já gravou aqui no canal, e melhorou mais um tanto agora com esse motor 1.3. Eu gostei bastante, porque a Duster ganhou um vigor que a gente não via antes com o motor 1.6. Não que o 1.6 fosse ruim, mas esse aqui nos deixou com mais satisfação quando a gente dirige esse carro. O acabamento desse carro é bom, com disco a proposta, ainda que seja tudo plástico, ele está de acordo com aquilo que o cliente espera, porque o ponto forte da Duster, a gente sabe que não é essencialmente o acabamento, a gente sabe que não é essencialmente, por exemplo, questões de plástico aqui dentro, não é isso. O ponto forte é o espaço que esse carro aqui tem e também o próprio estilo de ser um carro mais SUV do que outros, por exemplo, que já são mais baixos, menores. O porta-malas da Duster é imbatível, é o melhor, o mais fácil de acomodar, o mais prático. Esse carro aqui para uma viagem certamente tem vantagem e ainda assim consegue também levar uma planta, levar uma bicicleta, enfim, tem muitas vantagens. Proposta desse carro aqui, bom, se tu tens uma família de 4 pessoas, se tu tem criança em casa, certamente vale mais a pena investir num Duster, por exemplo, do que em um outro SUV compacto, ou crossover, como a gente chama aqui no canal, justamente pelo fato de que ele é mais versátil, ele tem mais espaço, tem mais porta-malas. Então é aí que está a tradução, né, do investimento no Duster. A gente pode ter carros mais tecnológicos? Com certeza temos. A linha da Jeep, por exemplo, que agora tem os sistemas de auxílio à condução, eles são efetivamente mais tecnológicos, tem o próprio painel digital mais avançado, mais sistemas. Agora, com esse motor 1.3 a gente consegue acelerar aqui na estrada, retomar super bem, e a Duster ganhou esse vigor que eu falei que faltava. Então, é uma troca. A gente aqui tem espaço e proposta de ser um carro maior. Se isso é o critério para ti, pega a Duster, meu amigo, que tu vai ser muito feliz com ela. A gente se despede. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo, porque, né, o trabalho que a gente faz aqui no Veículos e Velocidade é de fazer um roteiro, esmiuçar exatamente o carro, contar todos os detalhes e principalmente de levar ele para a estrada, andar em condições reais de uso. Dessa vez também a gente não pôde levar a Duster para um fora de estrada, para fora do asfalto, mas a gente já fez isso e tem vídeo aqui no canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!